Com que idade se pode fazer o quê? A Constituição de 1988 mudou as regras da maioridade, antecipando para os 18 anos muitos direitos e deveres que antes eram reservados apenas aos maiores de 21 anos. Outras leis e códigos definem limites de idade para vários atos. Veja nesta edição com que idade se pode fazer o quê. Fonte: Jornal do Senado Brasília 2008, Especial Cidadania, ano FIS. No 212, do nascimento até os 14 anos. Até os 12 anos, a pessoa é considerada criança e dos 12 aos 18 anos, adolescente. Até os 5 anos, a criança pode andar de graça, no colo, nos ônibus urbanos e metrô. Aos 10 anos, já pode andar no banco da frente do carro e assistir sozinha a filmes e espetáculos indicados para a sua idade. Antes disso, só acompanhada dos pais ou responsáveis. Aos 12, pode viajar sozinha dentro do país, desde que autorizada pelos pais. Nessa idade, tem direito a ser ouvida para ser adotada. Aos 14, já pode ser menor aprendiz, com todos os direitos trabalhistas e previdenciários. Antes dessa idade, trabalho de criança é ilegal, e aquele que explora trabalho infantil está cometendo crime. Até os 16 anos, a pessoa é considerada incapaz e deve ser representada pelos pais ou tutores ou pelo Estado. O adolescente com 16 pode votar se quiser, não é obrigatório. Casar se for autorizado pelos pais ou juiz, ou se ocorrer uma gravidez. Ser testemunha em processo judicial. Receber procuração ou poderes para representar outra pessoa. Administrar o dinheiro ganho com seu trabalho ou recebido de herança. Fazer um testamento, desde que assinado em conjunto com os pais. Ser emancipado, passando a ter todos os direitos dos maiores de 18 anos, se autorizado pelos pais, tiver empresa ou emprego que o sustente. Casar. Exercer emprego público, concluir curso superior. Aos 16, a pessoa é considerada parcialmente incapaz e seus pais ou responsáveis já não podem representá-lo, tomando decisões à sua revelia. Devem assisti-lo em atos como assinatura de contratos, testamento, etc. Atenção! O menor entre 16 e 18 anos que tiver omitido a idade ou mentido ser maior de 18 ao contratar uma obrigação, como um empréstimo, por exemplo, não pode alegar ser menor para não cumprir o contrato. Quem tem 18 anos completos é obrigado a votar. Quem não votar e não justificar a falta paga multa. É obrigado a prestar serviço militar se for do sexo masculino e não for dispensado. Pode ser candidato a vereador. Se cometer crime, está sujeito às regras do Código Penal, pena máxima 30 anos de reclusão, e não mais ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que define prazo máximo de 3 anos de internação para o infrator menor de 18 anos. É a chamada maioridade penal. Pode hospedar-se em hotéis e motéis sem autorização dos pais ou responsáveis. Pode jogar na loteria. Bilhetes lotéricos são jogos de azar, proibidos para menores. Pode viajar sozinho para outro país sem autorização dos pais ou responsáveis. Pode trabalhar depois das 22 horas ou em ambiente perigoso ou insalubre, desde que com as proteções garantidas pelas leis do trabalho, é claro. Está no limite de idade para adoção. Depois dos 18, ninguém pode ser adotado. Pode dirigir. Como a maioridade penal só ocorre aos 18, idade em que a pessoa pode ser punida por crimes no trânsito. A permissão para dirigir também só é dada a partir dessa idade. Aos 21 anos é permitido ser empossado como prefeito ou vice-prefeito, deputado estadual ou distrital, deputado federal, ministro de Estado. Ser juiz de paz. Tornar-se motorista profissional. Adotar um filho de até 5 anos. A pessoa que adota deve ter 16 anos mais que o adotando. Dos 25 aos 35, mais responsabilidade. Aos 25, pode-se ter arma de fogo, obedecido o Estatuto do Desarmamento. Com 30 anos, é possível ser governador ou vice-governador de estado ou do DF. É preciso ter 35 anos para ser presidente ou vice-presidente da República, senador, ministro de qualquer dos tribunais superiores, procurador-geral da República ou advogado-geral da União. Aos 60 anos, novos direitos. A lei considera idosa a pessoa maior de 60 anos. Ela tem direito a ser atendida com prioridade em repartições, empresas e concessionárias de serviços públicos e bancos. Só é possível casar com separação de bens. A mulher pode se aposentar pelo INSS, desde que tenha contribuído durante 30 anos. A Justiça tem que dar prioridade ao andamento das ações em que seja parte a pessoa com mais de 60 anos. Com mais de 65,
Pode-se usar gratuitamente o transporte coletivo urbano. O idoso carente tem direito a uma pensão de um salário mínimo. O homem pode se aposentar pelo INSS desde que tenha contribuído durante 35 anos. Pode-se viajar nos ônibus interestaduais de graça, se houver vaga. As empresas devem oferecer 2 passagens de graça para idosos em cada viagem, ou com 50% de desconto se as 2 vagas gratuitas já tiverem sido ocupadas por outros idosos. Depois dos 70, o voto não é mais obrigatório. Saiba mais. Veja algumas das fontes desta edição. Constituição. Lar. Planalto.gov, CC 013, Constituical, Planalto.gov, BR Constituical, Constituical, Código Civil, Lei 10.0T, planalto.gov.br/civil/2002 del 4 safe, Código Penal, LT Administrative, Código P2, LVT, Código Penal, E7 Lei 10.142 del Decreto Estatuto do Idoso, Lei 10.042/13. Planalto.planalto.br/civil/10 leplanalto.des Pode ser criança e adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente,